Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula passada nós estudamos os conceitos com relação à ISO 15504, com relação à parte de processos, né, voltados para a parte de qualidade, e nós demos uma introdução com relação ao modelo de maturidade CMMI, né, que é um modelo de capacidade dentro dessas características, né, dentro do contexto da parte de qualidade de processo, é algo que o modelo de capacidade, né, de maturidade integrado, que é o CMMI, ele vai tratar conjuntos de práticas que são orientadas para certas práticas de atividades com relação a alcançar alguns objetivos pré-estabelecidos para a gente conseguir aumentar, para você conseguir aumentar e também identificar, conseguir trazer resultados esperados com relação a um modelo de maturidade organizacional e ajudar a obter métricas com relação a algo dentro de um processo, dentro da parte de desenvolvimento, né, dentro da sua empresa. Então, a partir desses conceitos de introdução do modelo CMMI, dentro dessa aula, né, na aula passada, né, dos objetivos da aula, nós estudamos alguns conceitos com relação aos níveis do modelo de maturidade do CMMI. Então, dentro dessas características do modelo CMMI, ele foi desenvolvido, né, dentro do contexto das partes das visões gerais do CMMI, ele é agrupado em 5 visões, né? Que dentro dessas visões do modelo de maturidade, ele tem o CMMI para desenvolvimento, o CMMI para software e o CMMI para gestão de fornecedores. Então, dentro do CMMI para desenvolvimento, ele vai demonstrar algumas práticas com relação à parte de desenvolver melhores os produtos e serviços dentro do contexto da parte de qualidade, né, com relação à parte das métricas. A parte do CMMI, da parte de serviço, ele vai demonstrar algumas práticas com relação à parte de entregas melhores de serviços. E na parte de fornecedores, né, gestão de fornecedores, ele vai demonstrar a melhor prática para a gente conseguir fazer aderir, né, com relação aos melhores produtos e serviços. Então, dentro dessas 3 visões gerais do modelo CMMI, eles podem ser utilizadas respectivamente por uma empresa que desenvolve produtos de hardware ou software. Que dentro dessas empresas elas prestam serviços da parte de TI, bem como alguns tipos de serviços, como por exemplo serviços médicos ou serviços educacionais, que envolve a parte de gerenciamento de fornecedores de produto, ou até mesmo de serviços que envolve características que podem ser utilizadas em órgãos públicos, por exemplo, a terceirização ou prestação de serviços de desenvolvimento de um sistema. Que isso a gente precisa ter algumas normas pré-estabelecidas ou algum tipo de padrão, certo? Para a gente conseguir aplicar algo relacionado à parte de entregas com melhores qualidades, em produtos com entregas com melhores qualidades. E dentro dessas características do modelo CMMI, ele é dividido em visões, né? No caso, dentro dessas características, ele é dividido em áreas práticas do CMMI, no qual essas áreas práticas, as áreas não são um processo que são executados totalmente independente. É porque elas são dependentes uma das outras, existe uma relação entre elas. Então, dentro das características do CMMI, nós temos várias áreas práticas do CMMI, no qual eles, se não me engano, o CMMI 2.0, ele definiu 25 áreas práticas que são chamadas de PA, que é o que a gente vai tratar aqui, né, que é Practice Areas. Que dentro dessas características nós temos para a parte de desenvolvimento, as áreas principais, a parte para serviços e a parte de prestação de serviço com relação aos nossos fornecedores. Então, dentro dessas características das PAs, a gente vai estudar uma visão geral, mas com relação à questão de parte de qualidade de entrega para a parte de gestão de projetos, porque isso impacta diretamente com conceitos da parte de qualidade de software, né? Porque dentro dessas características a gente vai estudar como que é aplicado isso, o modelo CMMI, para a qualidade, que envolvem a parte de requisitos, suporte ao cliente, a parte de status de tarefas, isso tudo envolve a parte de gestão dentro do seu processo, certo? Então, dentro dessas características das áreas do CMMI, nós temos algumas áreas de capacidade, que dentro das áreas de capacidade, nós temos do modelo CMMI, cada área de capacidade, ele está relacionada a alguma daquelas áreas práticas dentro do modelo, no qual nós temos a parte de garantia de qualidade,
que dentro da garantia de qualidade, ela tem as sub-áreas práticas que envolvem a parte de desenvolvimento de gestão de requisitos, a garantia de qualidade do processo, a parte de verificação e validação, que a gente vai ver isso aí um pouco também com relação à parte de testes, a revisão por par. Outro ponto de área de capacidade envolve a parte da engenharia de desenvolvimento de produtos, que tem as áreas de capacidade e possui duas áreas práticas, que envolve a parte de solução técnica e integração de produto. Outra área envolve a parte de prestação de serviços, que dentro dessa área tem as áreas práticas de gestão de práticas de serviços, gestão de estratégia. A seleção, nós temos também dentro dessas características as áreas de capacidade que envolvem a parte de seleção de gestão de fornecedores, que dentro da gestão de capacidade tem a seleção e a parte de gestão de contratos de fornecedores. A gente vai entender alguma dessas características, essa parte da gestão, né, dentro da parte de processo do seu projeto, ok? Então, dentro desses exemplos que eu estou passando para vocês, aqui eu coloco para vocês um exemplo do relacionamento entre essas áreas práticas com relação à parte de gestão de projeto. Porque dentro da parte da gestão de projeto, você tem que ter a parte do projeto, a parte de controle e monitoramento do seu projeto, você tem que ter o planejamento do seu projeto em si, né, que você usa muitos conceitos relacionados à parte de gerência de projetos e também da parte de governança de TI, que envolve os conceitos de algum daqueles modelos dentro da parte de governança de TI, que envolve parte do COBIT, ITIL, que envolve essa parte de gestão de projetos. Então, dentro da parte de gestão de projeto, planejamento do seu projeto, é onde você vai ter, você vai fazer as seguintes perguntas com relação ao plano, né, do gerenciamento, tipo, com relação às suas tarefas, seus requisitos em si, tipo, o que você está construindo, o que você está fazendo, quais são os commits que você está recebendo no seu plano de gerenciamento, como você está gerenciamento, é preciso gerenciar, como que você está fazendo isso, quais são os status das tarefas, quais são os problemas, os resultados, a parte de monitoramento dos seus requisitos, né, certo? E dentro dessas características, envolvem conceitos relacionados à parte de gestão de contratos dos seus fornecedores, no qual tem dessas características, né, com relação à parte de contratos, para a gente conseguir executar o nosso plano do gerenciamento de projetos. Isso também impacta diretamente com relação à parte do monitoramento e controle do projeto, porque você tem o status dos seus issues, os resultados esperados de cada projeto, o que você está desenvolvendo, quais são os produtos que você está entregando, quais são as tarefas, quais são os tickets relacionados. Tem que pensar em estratégias com relação à parte de análise de correção. E tudo isso impacta dentro das sub-áreas, né, da parte de gestão de qualidade, dentro da parte de gerenciamento de qualidade, que impactam na qualidade do produto que você está oferecendo para o seu cliente em si, certo? Então, dentro dessas características, na parte das áreas de relacionamento, nós também temos que o relacionamento entre as áreas de processo, né, voltadas para a parte de engenharia, no qual a parte de engenharia inclui as características relacionadas a gestão de requisitos em si, porque dentro da parte da gestão de requisitos, que isso aqui está dentro do nível 2 do CMMI, que a gente vai explicar cada um desses níveis mais para frente, que é uma visão geral de como que essas áreas de processo elas estão interligadas, juntamente com as áreas relacionadas à parte da gestão do projeto com relação à parte dos níveis de maturidade. Então, dentro dessas características, nós também temos a parte do gerenciamento de requisitos, no qual os seus requisitos em si, nós temos o gerenciamento de requisitos, a parte do planejamento, né, do projeto, a parte de acompanhamento do seu projeto, incluem-se também as questões de garantia da qualidade do produto, envolve questões da parte de integração do produto, requisitos de desenvolvimento, as técnicas de soluções, validações, e isso são vários componentes que estão relacionados dentro da área de processo voltada para a parte de engenharia de requisitos, tá? Porque você tem a parte dos requisitos, eles vão dentro desses requisitos você vai ter a parte de gerenciamento de fato, né, dos requisitos em si, no qual você vai ter a parte de desenvolvimento, né, em si, com relação a tipo aos requisitos de desenvolvimento, a parte de alternativas de soluções e os requisitos em si. Para você passar para a parte de técnicas de solução, você vai ter que ter a parte de produção, no qual você vai ter produzir, são relacionados a componentes de produtos, nos quais
Dentro desses componentes de produtos, você vai ter a parte de integração e, por final, você vai entregar um produto para os seus consumidores. Tá? Então, dentro dessas características, antes de entregar os produtos para os seus consumidores, nós temos que fazer também a parte de verificação e validação desses requisitos em si, para a gente entregar um produto de qualidade para os nossos usuários, certo? Então, dentro dessas qualidades, isso impacta dentro da parte de gestão da parte de qualidade, né, da parte de gerência de qualidade de software, em que você vai entregar requisitos funcionais, requisitos com qualidade, e isso impacta no seu produto final, ok? Então, outro ponto, né, dentro dessas características, envolvem a parte de relacionamento das áreas, da parte de gestão, da parte de capacidade, né, dentro dos níveis de as práticas também, com relação à parte de suporte, que é o atendimento ao seu cliente, com relação à parte de você conseguir mensurar e analisar os seus requisitos. Dentro dessas características, nos envolvem todas as sub-áreas, né, dentro das áreas que envolve a parte do CMMI, né, que envolvem a parte de configuração e gerenciamento e a parte de processos e produtos de qualidade, assegurando que você vai entregar de fato algo que funciona, um produto de qualidade para os seus clientes em si. Então, isso é tudo interligado dentro dessas áreas de capacidade do CMMI. Então, o CMMI, com relação à parte de representações, ele é algo que envolve estratégias tipo algo contínuo, porque você tem os níveis de capacidade, porque você começa do nível mais baixo para até o nível mais alto, certo? No qual você vai dividir isso em níveis. Eles são agrupados em áreas de processo por categorias, e você tem a parte de avaliação da capacidade nas áreas de processo. Ele é dividido também, dentro da parte das áreas de processo, você vai ter os estágios, né, que são os níveis de maturidade, que são agrupados por áreas de processo, por níveis, e a parte de avaliação da organização / unidade organizacional como um todo. Então, dentro dessas características, cada área de processo, o CMMI, elas são as mesmas para ambas as representações. Pode ser tanto para a parte de melhorias, a parte de desempenho, pode ser a parte de suporte de implementação, ou gestão de trabalho de força, ou a parte da prestação de serviços de gestão, ou até mesmo para a parte de garantia de qualidade em si. Tá? Então aqui a gente vai focar um pouco mais dentro da parte de garantia de qualidade, porque envolve a parte de desenvolvimento da gestão de requisitos, a garantia da qualidade de processo, a parte de verificação e validação e a parte de revisão por pares. Tá? É o que a gente vai abordar dentro dessas características do CMMI para a qualidade de software. Beleza, pessoal? Então, dentro dessas mesmas características, o CMMI ele é dividido por como que ele é representado em si, né? O modelo de maturidade do CMMI ele é representado, ele é definido como sendo por estágios ou níveis de organização que uma empresa pode alcançar. Então, dentro desse modelo, o CMMI, ele estabelece 6 níveis de maturidade, começando do nível 0 e indo até o nível 5, tá? Que vai do 0 ao 5. Vamos grifar aqui, ó. Do 0 ao 5, que são os níveis de capacidade, tá? Que é os níveis de maturidade em si. Então, dentro dessas características do modelo de representação do CMMI, você tem dentro dos níveis 0 até 1, que é o nível inicial, que vai do nível 1 até o nível 5, né? No caso, nível 0 até o nível 5, no qual é tipo o processo inicial. Nível 2, ele é o gerenciado. Nível 3, ele é o definido. Nível 4, gerenciado quantitativamente. E o nível 5 é o de otimização, certo? Então, nós temos aqui, né, para cada uma única área de processo ou um conjunto de sub-áreas de processo tem um nível de capacidade. Já em relação à parte de estágios, com relação à área de processo e o nível de maturidade, elas têm os níveis, né, tipo do nível 1 até o nível 5. Beleza, pessoal? Então, dentro dessas características, nós temos o nível 0, né, o nível de capacidade, que é o nível 0 é o nível incompleto, né, no qual o nível de maturidade 0 é chamado de incompleto porque o trabalho ele é realizado de forma aleatória, ou seja, nesse nível o trabalho pode ou não ser concluído, né, porque você não definiu nada ainda. Já no nível 1, nós temos o nível inicial. O nível inicial, do nível de maturidade, ele é chamado de inicial porque o resultado dos trabalhos realizados é algo que é relacionado à parte de imprevisível e reativo. Porque dentro desse nível, apesar do trabalho ser contínuo, muitas das vezes ele é atrasado ou ultrapassa o seu orçamento. Tá? Então ele é considerado como nível 1. Já o nível gerenciado, esse nível, ele trabalha, os trabalhos em si, eles são gerenciados em níveis de projeto,
Como assim níveis de projeto? Porque nível de projeto você vai ter uma parte de organização do seu projeto no qual você vai ter o planejamento, você vai ter a parte de o que foi planejado, o que foi realizado, o que foi medido e o que foi controlado. Porque você tem uma gestão dentro dessas características do nível 2, você tem a parte de gerenciamento do projeto em si, tá? Que é basicamente uma introdução à parte de gerenciamento de projetos, porque você tem definição dos seus requisitos, definição das suas issues, ter o cronograma de planejamento do seu projeto, e isso tudo documentado e pré-estabelecido dentro das características da sua organização, certo? Então, por isso que é um nível gerenciado. O nível 3, ele é chamado de definido, porque é um nível considerado mais proativo e menos reativo dos níveis anteriores. Porque dentro dessas características, o ponto-chave desse nível de definição, que é o nível definido, é a definição de padrões de processo por toda a sua organização, fornecendo orientações entre projeto, programas e portfólios. Isso aqui acaba influenciando muito dentro das características da parte de gerenciamento de projetos, no qual nós temos a parte de gerenciamento de projetos, a parte de gerenciamento de programas e a parte de portfólios. Dentro do nível organizacional, com relação à parte de governança de TI, ele a parte dos modelos genéricos de governança de TI, ele envolve as características básicas do seu projeto com relação à parte de projetos, programas e portfólios. Que cada uma dessas especificações você tem uma norma e um padrão e uma documentação na qual você deve seguir para você conseguir atingir algo que envolve a parte de melhoria de qualidade dentro do seu processo, beleza? O nível 4 envolve a parte do nível chamado de gerenciado quantitativamente, que é o nível considerado a mais alta dentro do modelo de maturidade, dentro das organizações, porque as organizações e os projetos de alta maturidade usam uma análise qualitativa e estatística para a gente conseguir determinar, de conseguir determinar métricas, a parte de gerenciamento, né, da parte qualitativa e quantitativa, no qual você consegue identificar e gerenciar a tendência e a parte de dispersão central do seu projeto, no qual isso ajuda a entender e abordar a parte da estabilidade e a capacidade do processo dentro da sua organização, com relação a quais são os impactos que impactam dentro do seu projeto, e também com relação à parte de objetivos, a parte de obtenção da qualidade e a parte de desempenho do seu projeto, tá? Então esse é o nível 4. E o nível mais alto, que no caso é o nível 5, é o nível de otimização. O nível 5 de otimização dentro da sua organização, ele é chamado, né, eles focam dentro da parte com relação à parte de melhorias contínuas. Porque dentro dessa parte de melhoria contínuas, ele tenta alcançar o processo flexível com relação à capacidade como posso falar? Responder às capacidades e oportunidades de mudança. Além dessas características, ele envolve muitas relação com relação a tentar buscar a parte de estabilidade dos seus processos, aumentando a previsibilidade de recursos e também com relação a criar um ambiente mais adequado para se implantar algo mais de inovação, né? Porque envolve a parte de crescimento, porque você já tem toda a parte de características com relação à parte de qualidade, você atendeu quase todos os quesitos de qualidade. Mas isso aí é difícil uma empresa hoje em dia atingir o nível máximo, tá? Porque às vezes acaba tendo algo com relação à parte de processo, ambiente cultural, isso às vezes tem alguma interferência com relação a essa parte do nível de otimização. É claro que existem empresas que têm o nível 5, né, dessas características, mas isso sempre está evoluindo, né? Porque vale destacar também que cada um desses níveis, eles são contínuos, ou seja, tipo, você tem um início que é no nível 1 e o nível 5, que é o término, né? Mas dentro dessas características da parte de gerenciamento com relação à parte de modelos de maturidade, ele sempre está tentando alcançar os níveis mais altos, né? Então, em grandes empresas, é a obtenção do sucesso do seu projeto, que vai gerando conquistas dentro do mercado, tanto para a parte interna, que envolve a parte de governança de TI e da parte de gerenciamento de projetos, quanto externos, né? Porque atende as capacidades de órgãos mundiais, aí, porque, por exemplo, você pode estar atendendo diversos países ou atendendo órgãos públicos, ou até mesmo entregando produtos de alta qualidade para os seus usuários finais. Então, dentro dessas características, né, a gente fala assim, pô,
Eu expliquei isso aqui, nessa parte de apresentação nível de capacidade aqui, né? Nessa imagenzinha que eu acho mais intuitivo, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhada nessa parte do processo aqui, tem as mesmas características do que eu expliquei para vocês anteriormente, tá bom? Então, dentro dessas mesmas características, a gente pergunta, né? Pô, mas tá, professor, e aí, né? Por que eu vou utilizar o CMMI para ajudar nos processos com relação à parte de qualidade, né? Com relação à parte de desenvolvimento, né? O que isso ajuda dentro do software, né, que tem mais qualidade? Então, dentro dos conceitos do CMMI, ele vem sendo cada vez mais utilizado dentro da área dos profissionais da área de TI, porque dentro dessas características do CMMI, ele vai proporcionar diversos benefícios para o desenvolvimento de um software ou de um sistema em si. Porque ele destaca alguns principais pontos de vantagem, que dentro dessas características dos pontos de vantagem envolvem a garantia do cumprimento de prazos de custo, no qual o CMMI ele vai garantir que os prazos e custos que foram acordados com os seus clientes antes do início do desenvolvimento do software sejam cumpridos. Tá? É igual na parte de gerenciamento de projetos, você tem lá o seu portfólio e na parte de gestão do escopo, você tem lá a parte de gestão de tempo com relação tipo, aos contratos, né? Com relação que você está cumprindo, o que você tem que cumprir dentro do seu projeto. É a mesma coisa dentro do CMMI, você tem que cumprir os prazos e contratos com relação aos níveis de custo, qualidade e prazos com relação a, tipo, a ter um histórico armazenado, um planejamento do seu projeto bem estruturado, porque você vai basear da parte de dados históricos, no qual você vai conseguir fazer previsões precisas sem ter imprevistos dentro do seu projeto ou percursos de ações corretivas, ou até mesmo tentar utilizar algo que envolve a parte de mitigação de problemas. Beleza, pessoal? Outro ponto que é bem legal do CMMI é com relação à parte de gerenciamento das atividades, porque dentro do gerenciamento das atividades fica fácil do gerente de projetos da parte de TI controlar as suas equipes, uma vez que todas as suas atividades seguem um processo padrão. Tá? Isso tem que ser obedecido por todos que envolvem, né, dentro da sua organização, no qual você vai obter resultados esperados, né, com relação à parte de padronização de produtos e também com menor incidência de erros, né, o que também acarreta dentro da parte de garantia de satisfação e garantia da qualidade do seu produto entregue para o seu cliente, beleza? Outro ponto interessante também envolve a parte de menor dependência da empresa com os colaboradores, porque dentro da área de TI ele é bastante comum que os gerentes vejam em situações difíceis um quadro de funcionários que deixe a sua equipe e eleve a ele um conhecimento específico, né, com relação à parte de andamento do seu projeto em si. Porque dentro do modelo CMMI, ele utiliza-se das informações históricas, mas de uma maneira mais intensiva, né? Porque você tem todo o registro histórico do andamento, do processo do projeto, né? Do trabalho geral como um todo, do andamento do seu projeto em si. Você tem tudo isso anotado, né? E isso auxilia também a parte da equipe com relação ao caso, por exemplo, se um membro da sua equipe fique doente. Você tem a capacidade de alocar uma pessoa para estar substituindo o membro que ficou doente durante um dia, ou 3 dias, uma semana em si. Ou aquela pessoa pega férias. Você tem essa capacidade de você alocar outro profissional dentro do seu processo, que ele não vai impactar tanto, tipo, você não vai perder o desempenho, né? Você continuar conseguindo atender as necessidades do seu cliente, mesmo com um membro fora da sua equipe. Então você consegue gerenciar isso, que envolve tem aquelas características da parte de gerenciamento de projeto, que envolve a parte de gerenciamento de RH, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Quem fez gerenciamento de projeto comigo, estudou a parte de gerenciamento de RH, que envolve essas características da parte de dependência dos colaboradores, né? Tipo, a gente não fica dependendo de muito dos nossos desenvolvedores, ou da nossa equipe, até mesmo de um membro específico da nossa equipe. Por quê? Todos têm ciência do seu papel e, se caso necessário, você consegue alocar outra pessoa para trabalhar no lugar daquela pessoa que ficou doente ou se ausentou por algum motivo. Beleza? E, por final, outro ponto de melhoria dentro do modelo de CMMI para sua utilização dentro da parte de desenvolvimento de software com relação à parte de nível de qualidade é a parte de melhoria contínua, porque o CMMI ele é um processo que se baseia em um ciclo de melhorias contínuas. Então, dentro dessas características, desse modo,
dessas características do CMMI, ele vai de tempos em tempos, ele deve ser analisado e sendo aprimorado, né, dentro dessas características para a realização de um processo, né, e isso vai sempre se refletindo dentro da parte de desenvolvimento, que envolvem fatores nos quais, com relação à parte de desenvolvimento de sistemas, envolve a alta qualidade, né? Envolve a mais qualidade do seu processo. Porque tem maior facilidade tipo, você consegue ter entregas mais certeiras, né? No caso, entregas dentro do prazo, diminuição na parte de custos. Outro ponto que envolve também é benefícios para o seu cliente, porque você vai estar atendendo o seu cliente com um produto de mais qualidade. Então, isso tudo são características que envolvem a satisfação do seu cliente quanto a um produto adquirido, né? Que envolve essas características da parte de processo. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos uma representação, né, como eu havia comentado anteriormente, né, naquelas imagenzinhas, a representação da capacidade de processo através de um gráfico, né, no qual nós temos os níveis de capacidade, e dentro desses níveis de capacidade, né, nós temos aqui os níveis de 0 a 5, e dentro desses níveis de capacidade, nós temos a parte de gestão, no qual envolve as partes de característica. Envolve as partes de características com relação à parte de gerenciamento de requisitos, outro ponto que envolve a parte de planejamento de projeto, a parte de acompanhamento do seu projeto, isso aqui é gerenciamento de acordos com os seus fornecedores, métricas, medições e análise, PPA é garantia da qualidade de processo do produto, e o CM é gerenciamento de configuração do seu projeto. Perceba que o gerenciamento de configuração ele vai estar dentro do nível de capacidade 4. Já a parte de requisitos ele vai estar entre o nível 0 e o nível 3. Então, você perceba que o gerenciamento do seu projeto vai estar dentro do nível de capacidade como algo entre todos os níveis, né? Então, tipo, você perceba que isso também, dentro de cada projeto, né? Isso a alavanca, né? Dentro dos requisitos em si, vai sendo incrementado, né? E, tipo, tem melhorias contínuas, como eu expliquei anteriormente. Então, na prática, né? Nas práticas genéricas, dentro dos níveis de capacidade 0, no qual eu expliquei dentro do ponto lá, dentro dessa imagenzinha aqui, né? Que dentro do nível 0, né? Você não possui práticas genéricas, porque você não tem algo bem definido dentro dos conceitos, né, da parte dos níveis de capacidade, porque é algo incompleto, né? Então você não tem, o trabalho é realizado de forma aleatória. Então, no caso, esse nível ele não, o trabalho ele pode ou não ser concluído, né? Então, dessas características a gente coloca como ele não possui práticas genéricas, beleza? Então, o nível 1 com relação às metas das práticas genéricas no nível de capacidade, é alcançar metas específicas, no qual você consegue realizar práticas específicas com relação a cada um desses níveis de controle, ok? Então, dentro dessas características dos níveis de capacidade, das práticas genéricas do nível 2, nós temos a parte de institucionalizar um processo gerenciado, no qual a gente vai estabelecer uma política organizacional, nós temos o planejamento de processo, os recursos, atributos, atribuição de responsabilidades, treinamento de pessoal. Isso aqui é o que praticamente, né, o pessoal que trabalha no laboratório, né, no laboratório de engenharia de software, a gente usa isso, né? Porque a gente tem a parte de políticas organizacionais, nós temos o planejamento de processo, no qual nós temos padrões a serem seguidos com relação ao desenvolvimento de tickets, a parte de atribuição de responsabilidades, porque nós temos papéis de desenvolvedores, temos papéis de analistas, temos papéis de testers, papéis de suporte que fazem o atendimento ao cliente. Então, nós temos os papéis de infraestrutura. Então, dentro dessas características, a gente tem atribuições de papéis e responsabilidades. Treinar pessoal, também, nós temos pessoas responsáveis por fazer o treinamento de pessoal, né, que essas são as pessoas novas que acabam entrando no laboratório, ou até mesmo com relação à parte de estágio obrigatório, ou até mesmo por questões de ser bolsista de alguma fundação, e essa pessoa está entrando dentro do laboratório, ele tem um treinamento prévio e pré-estabelecido, no qual a gente vai passar todos os dados, como funciona o processo, dar uma visão geral de como funciona, certo? A parte de gerenciamento de configurações, que envolvem características com relação à parte das baselines, que
a gente vai estudar essa parte de gerenciar configurações na parte de gerenciamento de configurações de software, que a gente vai trabalhar dentro da parte de qualidade de software, onde que isso impacta dentro da qualidade. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, nos slides lá, mais para frente, lá a gente vai trabalhar com gerenciamento de configuração de software. Quem fez gerenciamento de configuração de software comigo já estudou alguns conceitos com relação à parte de controle de versão, gerenciamento de mudanças, né? Isso tudo impactam dentro da parte de qualidade do seu processo, tá? E isso também envolve dentro da parte de qualidade de software, beleza? Identificar e envolver stakeholders relevantes, tá? Que são as pessoas que têm todo o domínio, né? As suas partes interessadas com relação ao domínio da sua aplicação. Monitorar e controlar processos, né? No qual a gente tem todos os tickets, por exemplo. Vamos abrir aqui, ó. Vamos mostrar o teste aqui, né? Vamos fazer vamos mostrar para vocês como que funciona de fato, né? Como que a gente faz o gerenciamento de projeto, né? Dentro do laboratório, por exemplo, né? A gente tem o nosso Redmine, que é um sistema de gerenciamento, né? De projeto, que auxilia a gente a parte de manter o controle do seu processo, né? No qual a gente tem todo um processo por trás do Redmine, então cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu papel em si, e dentro dessas características do projeto, por exemplo, a gente tem os membros nos quais nós temos todos os papéis pré-definidos, tá? Nós temos os nossos stakeholders, né, que são as nossas partes interessadas. Nós temos os desenvolvedores, analistas, suporte, gerente, os informantes, né, e desenvolvedores em si, e o gerente de projetos como membro, né? E aqui nós temos papéis pré-definidos dentro do laboratório. Aqui nós temos a parte de gestão com relação a cada um dos tickets, que nós temos pré-definições de cada ticket, que envolve a parte de gestão, infraestrutura, solicitações, suporte, tarefas de correções, implementações, documentação, refatoração, treinamento, igual a gente colocou aqui, né, ó, dentro dessas características. Assim, é claro que aqui a gente não utiliza-se do modelo do CMMI, mas a gente utiliza-se de base com relação a essas técnicas de melhoria de processo, tá? Que envolve dentro dos níveis de maturidade também, tá? Então aqui a gente usa algo mais, a gente não segue à risca, de fato, o modelo CMMI, mas a gente abstrai, né, e utiliza-se de padrões nas quais são algo relevante para o nosso processo, a gente adaptou essas características para o nosso projeto, tá bom? Então, aqui é uma visão geral para vocês terem uma noção, mas como que a gente usa, de fato? Como que a gente faz isso? Então, a gente tem essas características dentro do nosso Redmine que a gente faz essa separação, né, a partir dos níveis de capacidade. Perceba que a gente utiliza-se de práticas do nível 2 da capacidade CMMI, tá? É claro que, de fato, a gente não vai utilizar, por exemplo, às vezes a gente não utiliza todos esses conceitos da parte de institucionalização de projetos, tá? Então, é claro que a gente adaptou e deixou ele um pouco mais simples de acordo com as nossas necessidades, tá bom, pessoal? Mas o CMMI, ele aplica, de fato, todos esses componentes, né? Então, tipo, para uma empresa, uma organização conseguir elevar o seu nível, elas têm que atender todos esses níveis de capacidade, tá bom? Beleza? Aqui é mais só um exemplo, tá, pessoal? Como que eu utilizo, tá bom? Então, dentro dessas características, também temos o nível de capacidade, que é o nível 3, que é a parte de institucionalizar um processo definido, no qual você vai estabelecer um processo e vai coletar informações de melhorias, no qual, dentro dessas mesmas características aqui, um outro exemplo aqui que a gente tem dentro do nosso laboratório, que a gente tem a gente está fazendo um novo sistema, né? Que é o que a gente está trabalhando, que se chama novo SIGFAP, que dentro desse novo SIGFAP nós estamos ainda desenvolvendo, né, de fato, a parte de montagem de processo, tá? No qual a gente ainda está elaborando todo o processo de desenvolvimento desse novo SIGFAP, porque a gente não sabe ainda, dentro dessas mesmas características. Esse aqui é um modelo de fluxo no qual foi a primeira versão que a gente desenvolveu e a gente encontrou para a gente estar desenvolvendo, né, o nosso processo. A gente definiu dentro do parte do processo, dentro do laboratório, nós temos os tickets relacionados à parte de análise,
com relação à parte dos papéis, né? Quem vai ser responsável por quê? Nós temos os analistas, o gerente de projetos, desenvolvedores, infraestrutura e a parte de documentação, que é os documentadores. Então, dentro do processo, nós temos a parte do início, no qual a gente vai ter a análise. Os analistas vão fazer uma análise, no qual pode ser uma correção e implementação de infraestrutura, né, dentro do processo, que vai gerar um ticket. Dentro desse ticket, a tarefa vai estar em análise, no qual depois vai ficar em análise pronta, no qual o gerente de projetos vai identificar qual será o tipo de tarefa, se é uma tarefa de desenvolvimento, ou uma tarefa de infraestrutura, ou uma tarefa que envolve a parte de front, back, isso tudo envolve a parte de documentação também, que envolve esses tickets, tipo de ticket de tarefa no qual a gente está ainda pensando, no qual a gente já desenvolveu, né? Que a gente não atualizou o documento, mas os tickets utilizados, a gente tem tickets de implementação, tickets de infraestrutura e tickets de correção. Tá? Isso são algumas coisas nas quais a gente tem dentro do processo do nosso laboratório, qual a gente está definindo ainda. Então, dentro dessas mesmas características, a gente vai ter todo um processo até você entregar um ticket final desse ticket ser finalizado, tá bom? Então, a gente tem todo esse passo a passo, tá? Dentro do processo. Então, no qual a gente vai fazer essa parte de estabelecer um processo definido, que envolve essa parte de capacidade do nível 3, que é coletar todas as informações e melhorias, né? No qual, dentro dessas características melhorias, a gente vai ter lá, ó, se o ticket está em execução, se é uma tarefa de implementação, no qual o papel de desenvolvedor ele vai estar executando a tarefa no qual, se ele teve dúvidas, se sim, ele volta em feedback para reanálise. Por quê? O desenvolvedor tem que dar uma justificativa sobre a análise da qual ele está desenvolvendo aquela tarefa. Por que ele encontrou dúvidas? Qual foi a dúvida dele? Se o analista não conseguir sanar as dúvidas do desenvolvedor, essa tarefa volta para em análise, no qual a gente vai refazer a tarefa de acordo com as necessidades ou até mesmo entender qual que é o problema com relação àquela tarefa ou com relação à parte de fluxo ou até mesmo com relação à parte de entender o domínio daquela aplicação ou entender a regra de negócio, tá? Para tentar mastigar deixar o mais claro possível para o desenvolvedor, tá bom? Então, essa é uma das estratégias que envolvem questões de qualidade do nosso processo. Por quê? A gente vai entregar para o desenvolvedor um ticket ou uma tarefa que seja altamente compreensível, no qual ele tem toda a regra de negócio com aquela relação àquela parte daquele requisito. Tá? Então a gente tem a gente está focando com relação ao requisito porque a gente quer entregar o mais claro e o mais objetivo e o mais como eu posso te falar, entregar para o desenvolvedor para que ele consiga desenvolver aquela funcionalidade ou um requisito funcional em si do sistema que seja atendido de uma forma que vá atender as necessidades do cliente, tá bom? Então a gente tem todo esse processo de padrão, tá? De padronização com relação à parte de gerenciamento de projeto, ok? Que envolve essa parte de questões de melhoria estabelecidas por desenvolvimento. O nível 4, né, dentro do nível de capacidade, né, o nível de capacidade 4, envolve a parte de institucionalizar um processo gerenciável com relação a quantitativamente, né, no qual é estabelecer os objetivos quantitativos para o processo e estabelecer o desempenho de subprocesso. Aqui dentro do laboratório a gente utiliza de alguma dessas práticas com relação a tempo gasto, tá? O tempo gasto da parte de desenvolvimento ou até mesmo o tempo gasto com relação a apresentação, por exemplo, aqui nós temos um ticket com tempo gasto, no qual cada pessoa que participou dessa reunião em si, da parte de apresentação de um processo, ou da definição do processo, ele apresentou e lançou horas. Essas horas trabalhadas impactam dentro do seu plano de atividade, com relação a, por exemplo, se você precisa definir ou entregar alguma métrica para o seu pra sua parte interessada, tipo assim, ó, eu pago um bolsista, mas esse bolsista ou esse estagiário, quantas horas ele trabalhou no meu projeto? Ou quais tickets ele desenvolveu? Opa, eu tenho como tirar essas métricas qualitativas e quantitativas também, né? No qual aqui, por exemplo, eu tenho nesse projeto, vou pegar o outro projeto aqui, né? Esse aqui tem poucas horas. Eu tenho aqui, ó, uma hora lançada semana passada, eu tenho uma hora lançada essa semana, mas o outro projeto eu tenho mais como mostrar para vocês de uma maneira mais clara. Aqui, ó, no planejamento, meus tickets.
Aqui, ó, dentro dessas características, ó, eu tenho como mostrar para vocês todos os meus tickets e todas as minhas horas lançadas no tempo gasto dentro desse projeto. Então, tipo, do meu projeto, então aqui eu tenho todas as minhas horas lançadas, né, dentro dos meus tickets, ó, vamos colocar aqui, ó, exibir 100 por páginas. Então aqui, ó, dentro aqui eu tenho todos os meus tickets nos quais eu lancei horas e que foram atribuídas para mim e eu tenho tudo isso registrado e dentro do meu processo, tá bom? Então você perceba que aqui eu tenho várias páginas, 13 páginas, né, com exibição de 100 tarefas, né? Então eu tenho, aqui no meu caso eu tenho 1950,45 horas, tá? Dentro desse projeto, no total. Beleza, pessoal? Então aqui é uma maneira de você conseguir definir métricas. Aqui você consegue também gerar relatórios, tá? Que é dentro dessas características você consegue gerar relatórios de acordo com o mês, tá? Ou semanas, ou ano, tá? No qual você tem atribuições de tarefa, no qual você atribui, tipo, o ano, né? No local o ano atribuído para, vamos ver, tickets de projeto, por exemplo. Vamos ver aqui se ele vai. É que eu não tenho todas as permissões, mas aqui eu tenho todas as minhas horas gastas por ano, ó, de cada fundação, de cada parte interessada. Então aqui eu consigo exportar em uma planilha, no qual eu consigo gerar métricas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas, como eu disse para vocês, aqui a gente não utiliza-se de todo o conceito da parte de gerenciamento de qualidade que envolve os níveis de capacidade do CMMI, tá? A gente utiliza de alguns critérios. Por exemplo, estabelecer objetivos de quantidade de processo e também a gente tem a parte de métricas, tá? Com relação ao tempo gasto do desenvolvedor. Que o mais importante para a gente é quantas horas o desenvolvedor tem trabalhar, porque nós temos projetos que têm bolsistas de 6 horas, 4 horas, diárias, né? Que são 20 horas semanais ou 30 horas semanais. Então isso depende muito dessas características. Que a gente precisa entregar no final um relatório para os gestores, beleza? Outro ponto é o nível de capacidade 5, que é institucionalizar um projeto em otimização, que é assegurar a melhoria contínua do projeto, do processo e corrigir as causas raízes do problema. Para isso, você pode utilizar das técnicas, lembra da parte de gerenciamento de projeto, né, dentro do início da parte de qualidade de software, que a gente estudou conceitos com relação a, por exemplo, o modelo de Pareto ou até mesmo o diagrama de Ishikawa, né, que são o modelo de causa, a causa raiz, né, o diagrama de espinha de peixe, que a gente consegue entender também e corrigir esses problemas, que a gente pode utilizar dessas técnicas dentro desse nível de capacidade número 5 para a gente otimizar a parte de melhoria e a parte de qualidade de processo. Beleza, pessoal? Porque você consegue identificar os problemas. Então, é uma técnica que você vai estar utilizando dentro desses níveis de capacidade, tá? Que são algumas práticas que são bem úteis dentro da parte de melhorias contínuas dentro do seu projeto, ok? Representação da estrutura por estágios, né? Nós temos os níveis de maturidade, cada nível de maturidade nós temos os processos de área, nós temos os objetivos, as metas, né? Específicas, né? Os objetivos e as metas genéricas, no qual nós temos as práticas específicas e as práticas genéricas dos níveis de maturidade. Então aqui é uma visão geral dentro de cada uma dessas visões, dessas áreas da parte do CMMI, beleza? Então, a representação do CMMI por níveis de estágio de maturidade, no qual um nível de maturidade é um plano bem definido de um caminho para tornar uma organização mais madura. Então, existem cinco níveis de maturidade, então cada nível representa uma camada base de cada processo da parte de melhoria. No qual, como eu expliquei, né, a parte otimizada, ele foca em melhoria de processo. Começar de baixo, né, de baixo para cima, né? Vamos fazer o correto, né, de baixo para cima. Então, além dessas características, o nível básico, né, que é o nível inicial, é o processo imprevisível e pouco controlado. Gerenciado é o processo característico projeto e frequentemente reativo. Definido é o processo proativo e característica de organização. Gerenciado é o processo medido e controlado. E o otimizado é o foco na parte de melhorias de processo, tá bom? Então aqui nós temos o nível de capacidade de acordo com cada nível, né, de maturidade e a parte de capacidade, no qual nós temos aquelas características de cada sub-área da parte de processo, no qual ele está relacionado em qual nível, né, e o que ele tem que objetivar com relação àquele nível de maturidade, no qual ele tem que estar atendendo aos níveis de capacidade. No qual nós temos a parte de gerenciamento de configuração, análise, projeto de planejamento, né, parte de qualidade, segurar a qualidade. Então, são todas essas características que envolvem dentro desses pontos com relação à parte dos níveis de maturidade do CMMI. Representações contínuas das vantagens, né? Como eu expliquei anteriormente, ele oferece maior flexibilidade, focando nas áreas de processo específico, de acordo com as metas e objetivos do negócio. Como eu falei para vocês, adapta-se de acordo com a necessidade da sua empresa, da sua organização.
e de acordo com o seu processo, tá bom? Permite a comparação de áreas de processo entre diferentes organizações, foca em benefícios com relação à parte de risco de cada área de processo, de acordo com as suas necessidades e problemas, tá? Você consegue abstrair isso e aplicar de acordo com os seus pontos de necessidade, tá bom? Dentro da sua organização. E a parte de compatibilidade com a estrutura da ISO 15504, no qual explicamos nas aulas anteriores, beleza? Outra vantagem, representação por estágios, né, dentro dessas características, que fornecem rotas de implementação por meio de grupos de áreas, implementação de sequência, e cada nível funcional com base no próximo, né. E dentro dessas características, a habilidade de gerenciamento do processo ao longo da sua organização, e ter uma avaliação, o nível de maturidade em que a organização se controla, permitindo assim comparar organizações de forma direta, né, no qual você consegue gerar métricas, tá? Métricas de qualidade e também métricas quantitativas e qualitativas, beleza? Representações por estágios, né, dentro dos níveis, né, do PA, que é o nível 2, que envolve a parte de gerenciamento de requisitos, análise, projeto, monitoramento e controle, no qual eu expliquei isso anteriormente para vocês ali, dentro de cada uma daquelas características, né, dentro dos exemplos aqui para cima, né? No qual eu já expliquei isso para vocês aqui. Depois aqui é só uma recapitulação de que é representação por estágio de cada processo de área, né? De cada área de processo, de cada nível, né? Aqui é uma organização de cada nível aqui, beleza? Então aqui é uma referência do CMMI Dev para um CMMI 1.3. Por curiosidade, aqui eu coloco para vocês, nesse exemplo aqui, se vocês quiserem acessar, depois eu disponibilizo esse link para vocês na disciplina, no qual aqui vocês conseguem ver quais são as instituições que aplicaram o CMMI, quais são os níveis dessas organizações, de acordo com o CMMI Institute, que aqui você consegue ver quais são as empresas que utilizam-se dos critérios com relação à parte do nível do CMMI Dev, ou do CMMI serviço em si. Então, vocês percebam que existem várias empresas aqui, ó. A última empresa, a última data, né, da última atualização do CMMI, ó, foi o 360 Intelligent Technology, que é lá da China, ó, que é uma plataforma de middleware, que é o Zhao Trend, né, que é o time de líder, né, dentro dessas características, né. A última atualização do CMMI dela, ó, foi dia 27/7, ó, faz pouco tempo atrás, ó, no qual ela utiliza-se do modelo do CMMI 1.3, da parte do desenvolvimento dev, ó, ela alcança o nível de maturidade nível 3. Ó, que legal. Ó, 3 clean, 4 não sei o que, ó. Tem várias empresas aqui que utilizam-se do modelo CMMI como padrão de nível de qualidade, nível de maturidade. Eu vou deixar esse site depois para vocês lá no AVA, para vocês quiserem, por curiosidade, estiverem acessando aqui e ver quais são as migrações e os níveis de maturidade relacionados a cada um. Você vai fazer o filtro aqui e ver o modelo no qual ela se encaixa. Beleza, pessoal? Então seria isso a aula de hoje. Dentro do AVA tem os exercícios já para a aula 5, tá? Com relação a essas 3 aulas, na verdade, falta colocar mais uma, que é a aula 9, 10 e 11. Que a aula 10 e 11 envolve as características a gente vai explicar sobre o modelo MPS-BR, tá bom? Com relação ao modelo SPI-SW, que é para a parte de desenvolvimento de software. Beleza, pessoal? Então seria isso. E a gente disponibiliza a gravação depois.